Olá, muito boa noite. Direto dos estúdios da Rede Vida em Brasília, mais um Frente a Frente, nesse período em que a campanha eleitoral começa a dar os seus primeiros acordes oficiais, digamos assim, né? Temos até o dia 15 o prazo de registro de candidaturas. Os candidatos começaram a apresentar os seus programas de governo, né? Ciro Gomes, Jair Bolsonaro, Lula já apresentaram ali as suas primeiras propostas, já alinhavaram algumas posições políticas e econômicas e daqui a pouco a população terá aí o horário de rádio e TV e é aí que a campanha vai esquentar de fato. Para tratar desse e de outros assuntos, eu e José Maria Trindade recebemos hoje o professor Paulo Kramer, ele que é cientista político e tem acompanhado bastante aí o dia a dia da nossa política e dos candidatos. Boa noite, professor, é um prazer recebê-lo aqui. Igualmente, boa noite, Zé Maria. E Zé, essa campanha está começando quente, né? Continuam aí as dúvidas sobre as urnas eletrônicas por parte do presidente, ou um outro grupo fazendo cartas em defesa da democracia, enfim, parece que a tensão vai continuar nos próximos dias e meses, né? Como sempre, a política é assim. Ela exige emoção, exige paixão e acaba provocando mesmo esses movimentos bruscos, né? E até divisões entre famílias. Isso não pode acontecer. Mas, enfim, a democracia tem que ir adiante. Brasília já está esvaziada e nós aqui pisando em ovos. Os veículos de comunicação estão muito restritos pela lei. Rádio e televisão não podem um monte de coisa, né? Os outros veículos podem tudo, mas rádio e TV não. Então, a gente tem que ter aqui muito cuidado a partir de agora, né? Nós entramos numa fase de restrição até, eu diria, de informações. Mas hoje aqui será uma conversa muito boa. O professor Paulo Kramer é consultado por 9 entre cada 10 líderes no Congresso Nacional. Os partidos o consultam, inclusive, para montar os tais programas partidários, que são aquelas bíblias, né? Prometem tudo e tal, e que, no fim, não dá em muita coisa a não ser a tentativa de chegar ao poder. Doutor Paulo, muito obrigado por estar aqui nos estúdios da Rede Vida, né? Eu queria dizer o seguinte, que a fotografia do momento é de polarização, né? O presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. O senhor vê e projeta esse quadro mesmo? Olha, você sabe que o falecido e saudoso vice-presidente Marco Maciel às vezes me recomendava, Paulo Kramer, não faça previsões sobre o futuro, faça só sobre o passado, que é mais seguro. Porque Ele contava a história do prognóstico só depois do jogo. O prognóstico só depois do jogo, exatamente. É o pós-gnóstico. Então, olha só, a realidade vive fazendo careta para nós, né, desmanchando, às vezes, as nossas mais perfeitas, né, projeções. Existe sim esse prognóstico de projeção, mas eu também já tenho lido alguns documentos e ouvido em algumas conversas de que, por exemplo, o nosso plantel de deputados, que vai ser renovado em 100%, deputados federais, e de senadores em 1/3, né? Os bambas da política, muitos estão prevendo que virá por aí uma turma mais profissional, menos midiática, menos rede social. Você está entendendo? Vai ser uma coisa mais profissional. Virão aí políticos com um perfil mais tradicional conhecido, né? Quer dizer, então isso não aponta para a polarização, né? Não deu certo ali os tais caçadores de pokémons, como diz a Os caçadores de pokémons que ficam no plenário com o celular, né? É verdade. Muita gente não vai renovar o seu mandato, não é? E algumas raposas que não vieram por vários motivos, né? Inclusive por estarem impedidos fisicamente de concorrer, estão voltando, né? Então, isso aponta para digamos assim, um quadro, como você está dizendo, uma fotografia de mais moderação. Agora, como você falou, campanha eleitoral, sobretudo campanha presidencial e para governador, é sempre uma coisa muito agitada, né? Muito colorida, né, no sentido de emoções, né? Emoções, né? Então vamos ver aí. O que a gente espera
é que sempre, né, é que tudo transcorra dentro do respeito. Mas a polarização está dada entre Ah, Lula e sim. Bolsonaro. Algum outro candidato pode quebrar esse mano a mano que a gente tem aí praticamente entre os dois? Tem aí Simone Tebet, Ciro Gomes, ou só mesmo lá no horário de TV é que vai ter alguma perspectiva em relação a isso? Duas coisas aí, né? Eu acho que a tal da terceira via, ela realmente não conseguiu vingar, né? Ela não conseguiu vingar. Numa vez anterior que eu tive o prazer de estar aqui com vocês, eu até fiz um diagnóstico sobre esse problema da terceira via. A terceira via, ao meu ver, ela projeta muito a imagem de política tradicional. Ao passo que tanto Bolsonaro como Lula, apesar de serem super integrados ao sistema, né, eles conseguem convencer seus respectivos públicos de que eles são antissistema, né? Então fica uma coisa mais animada, né, no caso deles. A terceira via é aquela coisa morna, né? Assim. Agora, horário de TV. Eu me pergunto o seguinte, hoje, com as pessoas, né, um grande número, é claro que ainda existe um grande número de indecisos, né? E isso vai ser resolvido, segundo um colega meu da Universidade de Brasília, o professor Lúcio Renó, o que cristaliza a decisão de votar é depois que a pessoa foi bombardeada por todo tipo de mensagem, ela vai e conversa com o vizinho, com o pai, com a mãe, entendeu? Com o colega de trabalho, enfim. Cada grupo identifica alguém ali daquele grupo que mais entende de política, mais gosta de política, que quando lê o jornal não lê só a página de esporte, lê de política também. E aí, então, é que se cristaliza essa decisão. Mas o fato é que, já desde a eleição de 2018, as pessoas estão, digamos assim, cristalizando a sua decisão de votar, né, mais cedo. Mais cedo. Né? O senhor foi coordenador de ciência política na Universidade de Brasília, não foi? Eu fui professor de lá, passei 30 anos boa, lá. Inclusive formou 30 anos. Formou analistas que andam por Exatamente. Aí na televisão. Muito orgulho. De lá para cá, o senhor acha que mudou a maneira de analisar a política? Mudou aquela história? Mudou o Natal ou mudei eu? Quer dizer, essa dúvida machadiana. Olha, a política mudou, tá certo? Ela ficou, digamos assim, mais naquele ritmo que para todos nós é muito cansativo, de 24/7, não é? Quer dizer, a gente se lembra, vocês certamente se lembram daquele tempo em que era o horário de fechamento da edição, né? Assim, ó, não me liga no final da tarde que eu estou fechando a edição. De 6h30, 7h30. Hoje em dia não fecha, né? Hoje em dia não fecha porque o fluxo fechando de 5 minutos. Exatamente. Fecha e reabre, fecha e reabre. Então, quer dizer, mudou. Então, esse ritmo de informação ficou mais vertiginoso, ficou mais rápido. E para nós, analistas, né, isso representa um grande desafio, um desafio muito maior, né? Desafio muito maior porque, assim, as caras estão mudando. Hoje em dia, o político, a gente passa a nossa vida lá na Câmara, no Senado, a gente vê isso. O político, o maior medo que ele tem é do esquecimento. Porque diz assim, olha, o eleitor está esquecendo. Falam para mim assim, o eleitor está nos esquecendo cada dia mais rapidamente. Entendeu? Especialmente esses que vêm aí, essas celebridades instantâneas Exatamente. da internet, né? Muitos se elegeram assim. Exatamente. Em 2018, essa turma, pelo que a gente... Vai ter gente vai ter de voltar, né? desse grupo aí que serão substituídos por outros midiáticos. Já em 2020, já tivemos aí uma migração, né? Mais para os políticos experientes, para aquelas pessoas que convivem mais com a política. Isso. É isso que a gente pode esperar também para as eleições aí de governadores, que a gente vê que a gente fala muito pouco, né, aqui das eleições de governadores, mas são também muito importantes, porque ajudam até a puxar ou a destruir um candidato a presidente. No programa anterior, nós fizemos de cada estado aqui uma avaliação. Foi, Mas isso é muito bom, isso é muito bom. Porque nós ficamos aqui em Brasília, né? E a nossa tendência é olhar para cá, para dentro, e no máximo para o eixo Rio, São Paulo, Belo Horizonte, alguma coisa de Porto Alegre, alguma coisa do Recife, né? Mas o Brasil é essa imensidão. Agora veja só uma coisa. Os governadores, né, eles nunca estiveram tão no azul, financeiramente falando.
Nunca tiveram. E os municípios também. Eles nunca tiveram tanto dinheiro graças às transferências do governo federal por causa da emergência da Covid-19, né? Então, assim, por esse lado, a gente pode dizer que está mais fácil para eles, né? Mas em cada lugar você tem uma realidade diferente. Então, também não dá para você aplicar um figurino geral para todo o Brasil. Agora, lembrando aqui da história, você dizia, está esquecendo, do meu pai, o Balim Trindade, lá em Medina, fazia política, e ele dizia que o pior lugar para um político é aquele em que o eleitor não sabe onde ele está. Exatamente. E lá havia uma divisão lá entre cara preta e pé de chola, e ele fazia de questão de sou cara preto. É o DN e PSD, né? É isso aí. E hoje, parece que isso está muito evidente, né? Sim. O político tem que se posicionar. Acabou mesmo aquele político de tapinha nas costas? Como vai seu pai? Olha, eu acho que isso daí nunca vai acabar, viu? Porque do mesmo jeito que a cristalização do voto, segundo as pesquisas do Lúcio Renaud e outros cientistas políticos, que muitos deles meus ex-alunos brilhantes, do mesmo jeito que o eleitor cristaliza a sua decisão conversando, né? O político também, política é conversa, né? Política é conversa. Se ele não tiver... Eu tô vendo por aí o seguinte, tem candidatos que estão aplicando um pacote de marketing político que veio dos Estados Unidos, que diz que você não precisa percorrer que nem louco os redutos eleitorais e tal. O importante é você ter uma mensagem, como eles dizem, targetada, né? Bem no alvo, né? Bem com uma pontaria boa, que você chega lá. Eu estou para ver, eu quero ver, porque se realmente isso acontecer, vai ser mais uma pequena revolução. Eu vou fazer um pequeno comentário aqui com base na minha experiência, que eu acho que tem político para todos os setores. Porque eu quero ver o pessoal que compra voto de vereador e de prefeito não rodar os municípios e não rodar os estados, né, Denise? Com certeza. Eles vão e a gente viu na eleição passada, por exemplo, Luiz Miranda se elegeu aqui pelo DF. Só no celular. Estava em Miami, só no celular e nas redes sociais. É isso aí. Esse que tinha um bom target, né? Como dizem os americanos. Né? A mensagem o alvo era muito certeiro, muito né? bem colocada. Mas agora, será que isso vai funcionar? Porque as pessoas também olham meio desconfiadas para a internet, quando vem a quantidade de fake news que circula. E aqui eu não estou falando só de um lado, não, viu, gente? É para todo lado. Tem fake news para todo lado. Para todos os gostos. Vai ser um problema, né, nessa eleição. O Ricardo Barros, Denise, exatamente com esse seu raciocínio, disse o seguinte, que antigamente o candidato a deputado federal garantia o apoio do prefeito. E agora garante o apoio do prefeito, mas o filho do prefeito está no celular fazendo campanha para outro que nunca foi no município. Olha só. Ele me disse que é a realidade. É verdade, é verdade. Não, e tem verdadeiros fenômenos, né? Agora, dentro desse quadro da política tradicional, que não morreu nunca, o que a gente tem é um convívio, né, de várias épocas, né, ao mesmo tempo, né? Tem um amigo meu que conhece muita política de Pernambuco, do interior de Pernambuco. Ele diz o seguinte: professor, o diabo é a recompra, que é o seguinte, o camarada vai no reduto, compra o voto daquela liderança, aí vem outro dele e cobre a oferta, entendeu? Aí você tem... Olha, esse meu amigo que conhece muita política do Nordeste, ele falou que sempre foi assim. Sempre foi assim. Virou leilão. O cara tem que ficar atento, porque, como diz ele, o diabo é a recompra. Agora, porque eles fazem muito também aquela coisa de casar a eleição do deputado estadual com o deputado federal, com o senador. Isso. Né? Aqui no DF, por exemplo, isso funcionou bastante, né? com candidatos a deputados que chegaram assim. Por exemplo, a deputada Paula Belmonte, ela veio de Londres, né? Com o marido e os filhos, voltou a Brasília. E aí ela foi candidata e fez dobradinha nos estados, inclusive em algumas localidades aqui do DF, e ajudou a financiar a campanha dessas pessoas para a distrital. É assim que está funcionando atualmente? Continua nesse modelo? É essa que é o cobrir a oferta? Olha, eu diria para você o seguinte, que o caso, o case, né, do casal Belmonte, do Luiz Felipe e da Paula, mostra que mesmo políticos modernos, antenados como ele, não estão livres de levar uma rasteira como levaram recentemente aqui no DF.
Né? Né, que ela Então, queria você ser vê que a candidata ao velha, governo você e vê- não conseguiu, perdeu vê para que o a velha Zalci, esperteza que é ainda- um candidato, né, que é um político tradicional. tradicional. E você vê que a velha esperteza tem o seu lugar ainda na política, entendeu? Por isso que a análise é tão difícil, né, Zé Maria? É muito. Ó, professor, o meu primeiro contato com política assim, de conhecimento foi do livro do Mário Palmério, Vila dos Confins. Vila dos Confins, que a gente recomenda fortemente para o leitor. Fortemente. E se surpreende porque não mudou muita coisa nos nossos rincões, né? Ainda continua a Vila dos Confins e o Xixi-Piriá como cabo eleitoral, né? Nós estamos aqui com um professor, cientista político, Paulo Kramer, um consultor aqui de partidos políticos e que nós trouxemos aqui exatamente para fazer uma análise desse processo eleitoral. Nós vamos agora no intervalo, 2 minutos, e estaremos de volta.